Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da Sabesp, uma empresa que pode multiplicar de valor, pode valorizar muito. Boa parte disso depende da privatização. Vou contar todo o case para você entender o risco vezes oportunidade aí, tá? Então antes de continuar, já deixa seu like aí. E antes de eu falar da empresa em si, vamos ver aqui a notícia, né? Maia, ele entrou aí como novo secretário de São Paulo e ele apontou aí a prioridade dele aí é a privatização da Sabesp. Então isso aí deu uma bela de uma animada, o papel já tinha tido alta ontem e hoje subiu mais de 10%. Então subiu legal aí, né? Vamos dar uma olhada aqui nos números, a gente vê a receita de serviço e saneamento aumentando 6%, algo positivo, né? A receita operacional líquida 3,7% e aqui está uma decepção, né? São os custos aí. Tem a justificativa por trás disso, mas mesmo assim aumentou em 10,4% os custos, não é mole não, né? A gente vê o EBITDA ajustado diminuindo 8,1%, né? Consequência aí, o EBIT ajustado caindo 16,9% e o lucro líquido aumentando de 104,4%. Aí os motivos estão aqui, né? Teve a operação de Mauá, que deu uma bela de uma colaborada aí para aumentar o lucro. A nova inauguração aí teve o efeito da instabilidade econômica gravada pela pandemia, então isso aí atrapalhou na indexadora aí da dívida deles. Eles também fizeram uma redução à exposição cambial, né? Então no momento zero aí deu esse prejuízo, essa troca aí de dólar por real, muitas empresas fazendo isso, né? Isso aí tudo impactou aí nas despesas, mas o fato é que o mercado esperava mais, nem que fosse redução aí para demissão voluntária, alguma coisa a empresa tem que estar se movimentando mais para reduzir esses custos. Bom, falando aqui da contratualização aí, dos contratos deles, né? Você vê que ele é muito bem explicadinho aqui. Parabéns para a empresa, né? Eles põem a quantidade de município, a porcentagem da receita e o tempo, né? Então 8 venceram, 0,51. Mas olha só aqui, tem bastante longos, né? 11,46 aí, 36 a 40 anos. Temos aqui 26 a 30, 60 municípios representando 19,71. 25 a 21 aqui 9,92 e 55 a 60 aí de 16 a 20 anos. Então você vê que quase todos os contratos aqui têm um prazo próximo de 20 ou mais. Desses 55 aqui você vê que São Paulo tá ali dentro e tem 19 anos, então tá bem próximo aqui do 20. Então são contratos longos, né? Santos aqui, com 25 anos, a maioria longo aqui. A primeira preocupação seria Osasco aqui, mas a maioria dos contratos longos, então nesse ponto de contrato, ele ganha aí da Copasa, tem menos risco e tá aí nivelado aí com a Sanepar, né? Contratos longos. As revisões contratuais costumam ser uma dor de cabeça aí para a Agepar, não é tão um problema assim para a Sabesp, embora o risco sempre exista, né? Eles têm esse fator X que vai entrar nas contas junto com o IPCA. Basicamente é isso, a gente não precisa ficar entrando muito em detalhe. Tem a conta aqui, a formulazinha aqui, tá? E aí entra aí o fator X nessas contas e também o fator de qualidade. Então não vai ficar muito distante do IPCA, então nunca a empresa vai ter aí grandes ganhos acima da inflação e também não vai ficar muito abaixo. Ela geralmente faz aí as coisas certinha. O fator X até foi bom dessa vez. E aí, as operações dela, vamos dar uma olhada aqui na evolução da ligação de água, constantemente aumentando, tá? E aumentou novamente aqui nesses primeiros 2 trimestres, né? A evolução das ligações de esgoto também aumentando, né? Mais um pouquinho aqui nesse trimestre, está em linha aí com o que aumentou no ano passado. As ligações de água projetadas aí para os próximos anos. Então tá um cronograma aí bem trabalhadinho aí nas ligações novas. Ligações de esgoto também bem equilibradinho aí ao longo do prazo. Eles vêm conseguindo fazer isso. Então, em termos de evolução da sua base aí, né? Eles estão indo muito bem, né? Não tem muito o que alegar. Situação hídrica, ela, com as crises que ela passou no passado, ela está mais forte em relação a isso, mas ainda existem essas ameaças, né? Você vê aqui a evolução do sistema produtor aí, o Cantareira, aqui o Alto Tietê, 21%, Cantareira 36%, né? O sistema de produção aqui, o Cantareira não tá lá muito bom, como a gente vai ver aqui, O Cantareira está em nível aí de 38,7, né? Não chega a ser tão preocupante, mas está em alerta, vamos dizer assim, né? Então,
Em termos aí de reservatórios, está melhor que a Sanepar, mas está abaixo aí da Copasa. A Copasa está bem tranquilona aí na parte de reservatórios. Assim, como ela se comportou na crise? O problema das empresas de saneamento é que elas, por conta aí de serem estatais, acredito, né? Elas são muito reativas, elas reagem depois do problema aparecer. Então, apareceu a crise hídrica em 2014, por aí, e aí, em 2015, eles fizeram os planos. Foi bem feito aí, né? Trabalharam bem. O problema que acontece é que novamente começou a ameaçar, e aí foram lá em 2018, fizeram mais parte da obra, agora voltou a ameaçar em 2022. Eles estão aí fazendo mais novas obras. É muito reativo, né? Eles poderiam estar antecipando isso, mas não é o que costuma acontecer. O legal é que nessas evoluções, olha só, a gente compara aqui com 2003, antes da crise, olha só, o consumo médio residencial, isso aí na verdade é ruim para a empresa, né? Mas de forma no mundo assim melhor é bom. As pessoas ganharam costumes aí de economizar mais água. Você pode ver o consumo médio das pessoas melhorou. E a transferência entre sistemas melhorou bastante. Então eles têm aí essa transferência entre os sistemas de água tratada e também melhorou os sistemas produtores. Eles dão uma melhorada de geral aqui, inclusive a quantidade de população atendida aumentou bastante, né? A dívida deles é bem assim diversificada, né? Inclusive eles trabalharam aí nessa dívida para realizar, transformar em reais, né? Parte do dólar. Ainda tem aí um pouco de moeda estrangeira, né? E a dívida está bem aí controlada. Se a gente for ver pelo EBITDA, mais deu uma aumentada. E quando que ele dá uma aumentada? Quando tem aí esses investimentos, vindo de investimentos, você começou a reduzir a dívida e aí começa aí com os investimentos na parte da parte da água, né, dos reservatórios. Mas está tranquila a dívida, né? Não é apenas a dívida para isso, né? Dívida não é só para os investimentos na água, sim também, né? Principalmente também nessa parte de ter que cumprir aí o marco de saneamento, ter que estar investindo sempre, né? O EBITDA ajustado contra as despesas financeiras, aqui aumentado. O rating dela é bem bom aqui, né, em relação, tá acima da Copasa, né, o rating dela. E quando a gente vê aqui a cotação dela nos últimos, desde janeiro de 2020, ela já caiu 37,4%. É uma queda bem expressiva mesmo com a alta de hoje. Se a gente ignorar a alta de hoje, de ontem, 45,79. Então ela estava muito barata, muitíssimo barata, mesmo se não privatizasse, agora ela ainda está barata, né? Preço-alvo é dos mais variados, você vai ver de tudo. Teve aí a Bofa, por exemplo, acabou de reduzir o preço-alvo de 55 para 48, a empresa vai lá e ameaça privatizar, então já muda tudo, né? Antes tinha aí, outras empresas pondo o preço 54, aí no ano passado, 104 se ela privatizasse, se não privatizasse, é uma confusão, né? Então você não vai conseguir muita estabilidade aí de preços alvos, tá? Resumindo aqui o case, o que é investir na Sabesp. Se a empresa não privatizar e manter-se pública, ela tem um upside aí, segundo as corretoras, em 30% ou mais até. Então já é um bom upside aí, né? Se a empresa fizer a capitalização, ou seja, não vai ser pública, mas vende aí uma parte, o governo vende uma parte para ela ter mais dinheiro para investir aí nos projetos, isso aí já dá um upside para ela melhor, então ela ainda vai ficar já melhor que a Copasa, já valeria a pena mais que a Copasa no meu entendimento. E aí se privatizar, aí muda o cenário totalmente, né? A empresa vai ter capital, a empresa deixa de ter o governo sobre o controle dela e ela tende aí a subir bastante. E assim, depois da alta, não é simplesmente vender. Depois da alta, o que você tem? Você tem uma empresa privada de saneamento. Olha que maravilha. Então, por exemplo, eu tenho Sanepar e um pouco de Sabesp. Se a Sabesp for privatizada, eu vou aproveitar o upside e depois desse upside, eu vou ter uma empresa privada na minha carteira. Isso é maravilhoso para quem pensa no longo prazo. Então, eu acho que é um case legal por conta disso, mas assim, é aquilo, a gente não tem certeza se vai privatizar ou não. De um tempo para cá, já faz tempo que eu parei de comprar ela, mesmo com essas baixas, porque eu estava vendo a Sanepar como oportunidade mais barata, mais interessante. Mas eu nunca vendi essa Sabesp porque eu sabia que um dia poderia acontecer, embora eu já não esperasse que fosse acontecer em 2021, isso aí nem em 2022, achei que fosse
Talvez aconteça mais para frente, mas é aquele case que eu te falei. Como ela está barata, não valeria a pena vender, mantive ela aí em carteira, né? Também não tenho tantas assim, dependendo como for, vale até a pena estar comprando, né? Mas é aquilo. Vai privatizar? Não dá para saber. Fica a critério aí do risco-oportunidade que a gente tem que medir. O resto que a gente vê, crise hídrica, é um alerta, né? Tá bem mais tranquilo que a Sanepar, não tá tão tranquilo como a Copasa. Fica aí um alerta. Vai que a crise hídrica piora de vez aqui em São Paulo, aí pode vir ameaçar novamente. Mas, ao que tudo indica, a empresa já andou falando que ainda tem margem para piorar essa crise hídrica e não precisar fazer racionamento, tá aí sob controle por enquanto. Os reajustes é tranquilo, ela tá aí acima da média, né? Mais tranquilinha aí nessa parte de reajuste, mas nunca se sabe, isso aí não foi sempre assim, tá? Os contratos delas são longos, né? E a maioria bem grande aí, porém, aquele de São Paulo ele não é tão longo assim, né? Termina em 19 anos, então fica ali um pontinho de alerta, mas ainda assim 19 anos é bastante tempo. O problema é quando chega nessa época de renovação, aí tem lá a barganha do governo, tem toda essa negociação, é um pouquinho chato, mas se a empresa privatizar, essa negociação pode acontecer antes para valorizar a empresa, enfim, N coisas podem acontecer. O que a gente tem que ter em mente aqui é que, de modo geral, os contratos são longos, né? Até porque 19 anos não é pouco, né? Então, esse é o case da Sabesp. Mesmo que não privatize, é uma empresa barata, mas aí, no meu entendimento, eu prefiro estar investindo na Sanepar. Como as que eu tenho Sabesp, pode acontecer o que for, eu não vendo, mas também eu acho que se ela privatizar aí vai ser um upside muito bom, mas eu não gosto muito de ficar na mão disso. Se eu tivesse que contar apenas com esse negócio de privatizar, eu não estaria com ela na carteira. Esse aí é um extra, né? Então, assim, não privatiza, ok, privatiza, é um extra muito legal aí que vai dar um upside muito bom e depois do upside eu vou ter uma empresa privada na carteira. Então comenta aí, para você a Sabesp vale a pena ou não? Eu pretendo traçar o preço-alvo base dela para a gente ter uma noção mais realista aí, porque nas corretoras tá uma bagunça aí de preços-alvos, tá? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!